Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje para a revisão sobre carboidratos. Eu já dei uma pequena revisão sobre proteínas, agora eu vou falar dessa macromolécula também importante no nosso dia a dia. Para isso, eu vou disponibilizar aqui a apresentação para a gente tentar acompanhar a apresentação junto à minha fala. Deixa eu ver se aqui está tudo certo, acho que sim. Bom, eu falei das proteínas para vocês, as proteínas elas têm funções bem versáteis, os carboidratos nem tanto, mas eles não deixam de ter a importância nesse contexto, porque eles são principalmente conhecidos por serem grandes fontes de energia de obtenção rápida, que pode inclusive ser obtida na ausência de oxigênio, o que não se aplica a lipídio, à proteína, né, no caso aminoácido que a gente abordou. Então, os carboidratos, eles conseguem ser quebrados na ausência de oxigênio, então eles são de fácil quebra, e existem células que são estritamente dependentes da glicose para obtenção de energia, que é o caso das células do cérebro e as hemácias. E nós podemos não só obter energia na forma da quebra da glicose, por exemplo, a glicólise, mas também armazenar essa energia na forma de glicogênio. Além dessas funções, os carboidratos fazem parte da nossa membrana celular, né, tendo importante papel no reconhecimento e comunicação e diferenciação entre as células, e fazem parte da estrutura dos vegetais. Não posso deixar de ressaltar a importância dos carboidratos no contexto da odontologia, uma vez que eles são, né, fazem parte da etiologia da cárie dentária. Tem um importante papel no desenvolvimento dessa doença, que é uma das principais doenças da nossa boca e que impacta negativamente na qualidade de vida das pessoas. Tanto é que, para um grupo de alunos, na minha aula presencial, no começo de março, eu dei uma pergunta, né, que eles responderam por que o açúcar está relacionado ao desenvolvimento da cárie e por que a sacarose é o mais carogênico. Então, vamos pedir para os colegas compartilhar essa informação que eu vou abordar com detalhes na Bioquímica 2. Então, nós podemos classificar os carboidratos em monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples, e em oligosacarídeos, que são aqueles um pouco maiores, que são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos, destacando os disacarídeos, que têm 2 monossacarídeos, e os polissacarídeos, que têm mais de 10 monossacarídeos, até centenas de monossacarídeos. Dentre os monossacarídeos, a fórmula que a gente conhece e é dita como empírica é a fórmula que o próprio nome nos fala, carboidratos. Então, é o hidrato de carbono. Então, a fórmula é CH2O N, sendo esse N o mínimo 3, e variando de 3 a 9. Só que nem todos os carboidratos seguem essa fórmula, por isso que ela é dita como empírica. Porque existem moléculas que têm essa fórmula que não são carboidratos, como por exemplo o ácido lático, e tem moléculas que são carboidratos que não seguem essa fórmula, porque eles têm outros elementos na sua composição, como nitrogênio, fósforo, enxofre. Por isso que é dita como empírica. Dentre os monossacarídeos, os mais conhecidos são os que contêm 5 carbonos, que são as pentoses, que fazem parte do nosso material genético, e as hexoses, que são os carboidratos do nosso dia a dia, presente em frutas, no mel, né? E a gente conhece mais, como a glicose e a frutose, que são hexoses. Os monossacarídeos, eles podem ser classificados em dois tipos, dependendo da posição do grupo carbonílico. O que é o grupo carbonílico? Esse grupo destacado em verdinho aqui, C dupla ligação O. Quando esse grupo está na extremidade da cadeia, a gente diz que essa molécula é uma aldose. Quando o grupo carbonílico está no meio da cadeia, a gente diz que essa molécula é uma cetose. Nesse caso, em ambos os casos aqui apresentados, eles têm 3 carbonos. Então, posso dizer que um é uma aldotriose e o outro é uma cetotriose, conhecidas como, respectivamente, gliceraldeído e dihidroxiacetona, que vão ser moléculas que vocês vão ouvir bastante falar, né, delas, elas vão ser abordadas para vocês na aula de bioenergética, quando o professor falar sobre glicólise. Bom, assim como ocorre com as proteínas, os carboidratos também têm isomeria ótica, porque eles também têm carbono quiral, tá? Então, aqui o carbono quiral está destacado em vermelho. É um carbono ligado a 4 ligantes diferentes, que desvia a luz polarizada. Então, tem a propriedade de isomeria ótica, onde eles podem ser destrógenos ou levógenos. No caso dos carboidratos, diferentemente das proteínas, as moléculas são destrógenas.
A única exceção à regra é a de hidroxicetona, que não tem carbono quiral, né? Não tem um carbono ligado a 4 ligandes diferentes. Então, é a única que não tem isomeria óptica. Nós podemos ter N possibilidades de carbonos quirais numa molécula de carboidrato. O, o que vai determinar se ela vai ser destrógeno ou levógeno é o carbono mais longe do grupo carbonílico. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, né, a isomeria óptica, eu falei dessa propriedade nas proteínas, é a propriedade, então, de ter uma imagem especular uma da outra. No caso, como eu falei para vocês, do carboidrato, a maioria é destrógeno. Então, vocês vão ver bastante livro de gliceraldeído, de glicose, de glicopirenose, se D se refere, então, a essa propriedade. Bom, então, um exemplo comum de aldose é a glicose, e um exemplo comum de cetose é a frutose, que são dois carboidratos que vocês conhecem bem. Eles são isômeros constitucionais, isso é, eles têm o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, a organização estrutural deles é completamente diferente. A glicose é uma aldose. E assim como a glicose é uma aldose, a manose e a galactose também. As três têm 6 carbonos. Então, elas diferem na posição de alguns hidrogênios e alguns carbonos. Quando um carboidrato difere apenas de um carbono, no posicionamento de um carbono, ele é dito como epímero em relação ao outro. Então, por exemplo, a manose ela é epímera da glicose no carbono 2, porque é o único carbono que é diferente entre elas. A glicose é epímera da galactose no carbono 4. Porém, a manose e a galactose não são epímeras, porque elas diferem em mais de um carbono. Mesma coisa de exemplo para as cetoses, né? A frutose e a psicose diferem no carbono 3. Lembrando que eu começo a contar o carbono do carbono mais próximo do grupo carbonílico. A psicose com a sorbose difere no carbono 4. Porém, a frutose com a sorbose não tem essa propriedade. Todo carboidrato monossacarídeo que tem mais de 4 carbonos, devido ao distanciamento entre os carbonos ser menor que 180 graus, eles se fecham. Então, geralmente o carboidrato não está na projeção de Fischer, mas está na projeção de cadeia fechada. E aí, o nomezinho do carboidrato muda um pouquinho, de glicose vira glicopiranose, porque quando ele se fecha, ele forma uma cadeia cíclica parecida com pirano. Nesse caso, o que seria uma piranose? Quando na cadeia fechada eu tenho 5 carbonos e um oxigênio. Essa ligação, no caso da glicose, se estabelece entre o carbono 1, que é o carbono que tem o grupo carbonílico, com o carbono 5 através do oxigênio. Então, é uma ligação O-glicosídica. Sendo que o carbono 6 fica para fora dessa cadeia fechada. Então, piranose vem do fato de eu ter uma cadeia fechada com 5 carbonos e um oxigênio. Quando a molécula se fecha, ela forma outro diáster isômero, além dos epímeros. Tá? O carbono 1, que é o carbono ligado à ligação glicosídica, ele acaba se tornando carbono anomérico, isto é, ele pode sofrer muta-rotação. Então, a hidroxila, ela pode, que está ligada a esse carbono, destacado em vermelho, ela pode estar abaixo ou acima do plano do anel. Quando ela está abaixo do plano do anel, ela é chamada alfa, então carbono alfa. Quando está acima do plano de anel, como a gente pode ver aqui, é chamado de beta. Então, quando eu ler alfa-D-glicopiranose, eu entendo que o meu carbono da minha ligação glicosídica, o carbono 1, ele tem hidroxila abaixo do plano do anel. Essa molécula é destrógena por causa do D, é uma glicose, só que ela não é uma glicose aberta, né? Ela é uma glicose fechada, glicopiranose, tem esse formato de pirano. E no caso aqui, a beta, a única diferença é que a hidroxila está acima do plano do anel. Essa rotação ela pode acontecer, mas o carbono numérico beta é o que prevalece na maioria dos casos. Eu tenho dois tipos de cadeias fechadas. A piranose, que é aquela cadeia onde eu tenho 5 carbonos e um oxigênio, típica da glicose. E nós temos a furanose, que é uma cadeia de 4 carbonos e um oxigênio. Uma cadeia fechada contendo 4 carbonos, se vocês contarem aí, e um oxigênio, fazendo essa ligação glicosídica. Esse é o caso da frutose. Então, num caso aqui à esquerda, eu tenho a alfa-D-glicopiranose, que foi o exemplo que eu dei para vocês, onde a ligação O-glicosídica se estabelece entre o carbono 1 e o carbono 5, sendo então o carbono 1 anomérico. E a frutose, ela pode formar a frutofuranose,
Alfa, porque no caso o grupo hidroxila está para baixo do plano do anel, ela é destrógena e a ligação dela se estabelece entre o carbono 2 e o carbono 5. Então, o oxigênio ele faz o intermédio da ligação do carbono 2 com o 5, ficando o 1 e o 6 para fora da cadeia. Isso é uma furanose, uma cadeia cíclica que tem o aspecto de furano, porque ela tem 4 carbonos e um oxigênio. Então, no caso da glicose, esse fechamento acontece entre carbono 1 e carbono 5, e no caso da frutose, entre carbono 2 e o 5. Existem vários carboidratos que não seguem aquela fórmula empírica, eles são modificados. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O açúcar álcool, onde no lugar do grupo carbonílico, lembra, C dupla O, se estabelece então o hidroxila e o hidrogênio. Então, há uma troca da ligação alglicosídica por um álcool. Então, sai aquela dupla ligação com oxigênio e entra duas ligações simples, uma com hidroxila, outra com hidrogênio. Nesse caso aqui, o exemplo do sorbitol, que ele é um açúcar álcool de 6 carbonos. Mas também nós temos o exemplo do xilitol, que é um açúcar álcool de 5 carbonos, muito testado na odontologia. Nós temos o aminoaçúcar, que é um açúcar onde, né, o termo açúcar é um termo meio genérico para falar de carboidratos. Geralmente se refere a carboidratos que têm gosto doce, mas coloquialmente ele é bem usado. Então, o aminoaçúcar é um carboidrato onde uma hidroxila foi substituída por um grupo amina. Houve apenas essa substituição. Nesse caso aqui, a substituição aconteceu no carbono 2. Mamãe, eu preciso trabalhar para mim. Ó. Tá bom, muito obrigada. Olha, tem um dente aqui, ó, que lindo. Eu fiz um dente de uma pessoa que esqueceu de escovar, que não escovou nenhum dia e nenhuma noite. Nossa senhora, hein? Vai ter cárie isso, hein? Só pra te ajudar a explicar? O dente. Só pra te ajudar a explicar para os seus alunos, quando acabar esse negócio de corona, pra você voltar pra FOB. Quando acabar o negócio do corona, eu vou voltar pra FOB, E daí você vai mostrar o desenho e falar a coisa que você pensar que é importante pra... Fala pra eles, qual que é a bactéria que causa cárie? Como que ela chama? Lembra o bichinho que causa cárie? Você lembra ou esqueceu? Esqueci. Agora eu lembrei. Qual? Mutas. O mutas, Streptococcus mutas, ela sabe tudo. Então, o aminoaçúcar é isso. Então, quando uma glicose é substituída em apenas um grupamento da hidroxila pelo grupamina, ela é chamada glicosamina, como vocês podem ver destacado em vermelho. Quando uma galactose sofre uma substituição do grupo hidroxila por amina, é galactosamina. Então, aqui eu dei uma outra pergunta para a turma. O xilitol é conhecido como açúcar que protege contra a cárie. Qual seria o seu mecanismo de ação? Vamos perguntar para a turma isso daí. Mas nós vamos falar sobre isso na Bioquímica 2. O outro açúcar modificado é o açúcar ácido, então tem uma característica ácida, porque o carbono, né, do grupo aldeído, que tem a hidroxila e hidrogênio, ele é oxidado, então no lugar da hidroxila e do hidrogênio vem a dupla ligação com oxigênio, tá? Transformando então no grupo carboxílico, é o caso do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Nós temos ainda os aminoaçúcares modificados por ácido, como, por exemplo, o ácido murâmico, o ácido neuramínico, que tem na sua constituição um aminoaçúcar associado a um ácido lático. Então, eu tenho aí no total 9 carbonos, né? O ácido muramínico é a glicosamina com ácido lático e o ácido neuramínico é a manosina com ácido pirúvico. Um exemplo de ácido neuramínico, né, é o ácido ciálico, que faz parte da nossa membrana celular, compondo o glicocálix, tão importante como mecanismo de reconhecimento e comunicação celular. Ainda outra modificação do açúcar, que é quando a ribose perde oxigênio do seu grupo hidroxílico, que se transformando em desoxirribose, que é o caso dos açúcares que compõem material genético. No caso, a ribose faz parte do RNA e a desoxirribose do DNA. Bom, deixa eu só sair um pouquinho aqui para ver se a coisa está funcionando na apresentação. Está, perfeito, porque eu já tinha gravado e não tinha funcionado. Vamos continuar aqui com a nossa aula, a nossa revisão. Os oligosacarídeos, então, são moléculas maiores que os monossacarídeos, porque elas são compostas por vários monossacarídeos, de 2 a 10. Esses monossacarídeos, eles fazem a ligação perdendo
uma molécula de água, então essa ligação acontece entre uma hidroxila e outra hidroxila, então eu vou perder uma hidroxila e o hidrogênio, e essa ligação vai ser chamada O-glicosídica. É essa ligação que liga monossacarídeo com monossacarídeo ou monossacarídeo com outra molécula. Tá? Então, geralmente, essa ligação ela é feita entre monossacarídeos, no caso, os exemplos que eu vou dar aqui, que vão ser exemplos do disacarídeo, que são oligosacarídeos de 2 monossacarídeos, entre duas hidroxilas pela explosão da água, por atuação de uma enzima que se chama glicosiltransferase. Aqui a lactose, que é o açúcar do leite, onde a participação da galactose e da glicose, então elas se unem por essa ligação O-glicosídica, que acontece com o carbono beta-1 da galactose com o carbono 4 da glicose. O carbono 1 da galactose é o carbono anomérico, é a extremidade redutora, é aquela extremidade que tem hidroxila para cima do plano do anel, por isso que é beta-1. Então, houve uma ligação do carbono beta-1 da galactose com o carbono 4, que não é o carbono anomérico da lactose, ficando a extremidade anomérica exposta, ou a extremidade redutora exposta. Mamãe, depois que você terminar de fazer esse trabalho e ficar cansado, você deitar aqui. Tá bom, amor. Você deixa a mamãe terminar agora? Pode. Obrigada. Outro exemplo de disacarídeo é a sacarose, é um disacarídeo formado pela ligação da glicose com a frutose, em dois casos pelas extremidades redutoras, porque participam os dois carbonos anoméricos, no caso da glicose, o carbono 1, né? Lembra que o carbono é 1 liga com 5, então o carbono 1, ele é alfa, porque a hidroxila fica abaixo do plano do anel, com o carbono 2 da frutose, porque é esse carbono que faz a ligação O-glicosídica com 5, e é o carbono 2 beta, porque a hidroxila fica para cima. Então a ligação é glicose alfa 1 com beta 2 frutose. Filha, eu preciso terminar, amor. Mamãe, lembra daquela bichinha que a menina entrou no dente e espantou a mudança do dente, daí ele abraçou o dente? Agora você vai deixar a mamãe terminar? Senta aí, vamos brincar, ó, que só a mamãe pode falar na aula. Quando a professora fala, os alunos têm que ficar quietos. Você não está dando bom exemplo. Polissacarídeos são formados pela união de mais de 10 monossacarídeos ou centenas. Podem ser em cadeias lineares ou ramificadas. Podem ser formados apenas por um tipo de monossacarídeo ou pode ser formado por mais de um tipo de monossacarídeo. As principais funções, as mais conhecidas, são armazenamento de energia e função estrutural, que eu vou falar para vocês. Vou começar pelos homopolissacarídeos. Exemplo, amido, que é um polímero de glicose que fica nas células vegetais e serve como reserva energética. O glicogênio, que é um polímero de glicose que serve como armazenamento de energia animal, que nós temos no nosso fígado, nossos músculos. E a celulose, que não serve como armazenamento, ela tem função estrutural e ela faz parte da parede celular vegetal. E a quitina, menos aplicável no nosso cotidiano, porque ela faz parte estrutural de crustáceo e inseto, ela é um homopolissacarídeo formada por glicosamina acetilada. O grupo acetil é um grupamento que eu vou mostrar para vocês que faz parte da glicosamina. Então, é um polímero com várias glicosaminas. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um. O amido ele é formado por duas partes importantes, ou dois oligosacarídeos importantes. A amilose, que faz parte de 20% do amido, ela é uma cadeia linear de glicose ligadas por carbono alfa 1 com carbono 4. Então, carbono anomérico com outro carbono da glicose, formando então esse polímero. A amilopectina, que compõe 80% do amido, ela já tem a cadeia linear, também do mesmo jeitinho alfa 1, 4, porém tem vários pontos de ramificação, onde o carbono alfa 1 de uma glicose se liga ao carbono 6 de outra glicose, que é aquele carbono que fica fora da cadeia fechada. Então, no caso, a amilopectina tem cadeia ramificada. Isso é o amido, que é a reserva vegetal. A nossa reserva se chama glicogênio e ele é bem parecido com a amilopectina, que é a parte do amido. Isto é, tem uma cadeia principal formada por polímero de glicose ligação alfa 1,4 e pontos de ramificação com ligação alfa 1,6. Então, ele tem tanto cadeia linear quanto cadeia ramificada e eu encontro o glicogênio no músculo e no fígado. E aí a grande pergunta que fiz para o terceiro grupo: quando que o glicogênio é quebrado? Em qual tecido ele é? E sob influência de qual hormônio ou de quais hormônios? Então, vamos lá perguntar para os colegas. Esse é um assunto que eu vou falar no metabolismo integrado, tá? Por isso que eu não vou responder aqui. E a celulose, que é um homopolissacarídeo, também formado por glicose, mas nesse caso uma ligação beta-1,4. Isso é importante da gente entender, porque nós não temos enzimas que quebrem essa ligação beta-1,4.
Além dessa ligação beta-1,4 da rigidez para a celulose, as pontes de hidrogênio que se estabelecem, que são esses pontilhadinhos verdinhos, dão mais ainda reforço à estrutura, fazendo com que a grande função desse carboidrato seja estrutural nos vegetais. Por não termos enzima para degradar, nós não conseguimos quebrar, nós não conseguimos usar a celulose para obter energia. Ela é importante na nossa alimentação como uma fibra insolúvel, mas não como para ser absorvida. E isso vale para qualquer animal, com exceção dos ruminantes que têm bactérias que produzem celulase, que é a enzima que quebra a celulose. E a quitosana, se eu falar quitosana, não é quitina. Quitosana é um derivado da quitina, quando a quitina perde seu grupo acetil. Aqui tem uma glicosamina com o grupo acetil, estão vendo esse hidreto de carbono com oxigênio, aqui esse grupamento destacado no círculo azul? Isso é o grupo acetil. Então, nesse caso aqui, a quitina perde esse grupo acetil e se transforma em quitosana. Então, a quitosana é um polímero formado tanto por glicosamina desacetilada, que não tem o grupo acetil, quanto por glicosamina acetilada. Então, ela é obtida por uma transformação química da quitina, que é obtida do exoesqueleto dos crustáceos. Por que eu estou falando sobre ela? Porque ela é usada como suplemento alimentar, ela é usada na medicina e na odontologia. Na odontologia em si, que é a pergunta do quarto grupo, ela tem sido associada a membranas, ela tem propriedades importantes, higroscópicas, de cicatrização, então ela tem sido usada em alguns tipos de procedimento cirúrgico, e também ela tem sido adicionada em alguns produtos odontológicos, no caso aqui um exemplo, o Quitodente, que é uma pasta de dente. Aí vamos falar um pouquinho dos heteropolissacarídeos. Nós temos dois exemplos importantes, o ácido hialurônico e a condroitina, que fazem parte do nosso tecido conjuntivo. Eles são formados por dois tipos de monossacarídeos, o açúcar ácido e o aminoácido. No caso do açúcar ácido, é o ácido glicurônico, para ambos. O que difere um do outro é o açúcar, o aminoácido. No caso do ácido hialurônico, é uma glicosamina, e no caso da condroitina, uma galactosamina. Eles estão presentes em diferentes tecidos conjuntivos, destacando articulações, o morvito do globo ocular, né, ossos, córnea. Então, eles têm um papel importante no tecido conjuntivo, formando essa matriz que interage com a água, que dá arcabouço, que dá hidratação para os tecidos conjuntivos. E é muito usado em estética atualmente, tanto na odontologia quanto na medicina, para harmonização facial. E também para diminuir o aspecto de envelhecimento, como a gente pode ver nessa imagem, onde a paciente ela fez um preenchimento labial com ácido hialurônico. O que o ácido hialurônico faz? Ele preenche a derme, então dá mais sustentação à derme, aumenta o volume, e isso reduz linhas de expressão, rugas, pregas, e também pode corrigir pequenos defeitos que a gente tem nariz, em lábio, em olheira, né, queixo, enfim, várias partes do rosto, inclusive não é só usado no rosto, como outras regiões do corpo. O ácido hialurônico, o condroitin, nunca está sozinho, ele sempre está associado à proteína. Então, nossos carboidratos podem ser conjugados, que é um conceito que eu dei na aula de proteínas. Então, os carboidratos associados a peptídeos ou a proteínas têm vários nomes. Um deles é a própria proteoglicana, que é a forma de apresentação do ácido hialurônico no tecido conjuntivo. Isto é, a proteoglicana, 95% dela é ácido hialurônico e ou condroitina, associada a essa proteína, que é esse filetinho laranja aqui. Essa imagem que eu mostro, as folhinhas, são os carboidratos, e o fiozinho laranja mais grossinho é a proteína. Isso é uma proteoglicana, é a forma como o ácido hialurônico e a condroitina se encontram no tecido conjuntivo. Mas eu tenho carboidrato ligado a peptídeo, como no caso do peptídeo glicano, que é uma molécula presente na parede celular das bactérias gram-positivas. Vocês vão aprender na microbiologia a diferença entre gram-positiva e gram-negativa. O caso aqui, eu posso dar exemplos de gram-positivas, como as bactérias que causam a cárie, vocês vão aprender mais para frente. Então, peptídeo glicano é uma forma até de diferenciar uma bactéria gram-positiva de uma gram-negativa, porque ele só está presente na gram-positiva. Glicoproteína, nossa, eu tenho N exemplos presentes na membrana, mas também com outras propriedades, como a ovabulina, que é a proteína do ovo, imunoglobulina, que é a proteína imunológica, a mucina, que é a proteína do muco da nossa saliva, as glicoproteínas que fazem diferenciação das nossas células sanguíneas, o sistema BO. Qual que é a diferença do sangue A para o B? O sangue A tem um carboidrato de membrana que é galactosamina, o B é a galactose.
E o O nada, por isso que o O é doador universal. Colo, você acordou, hoje tá que tá, né? Então, a membrana é o maior exemplo de local que a gente encontra glicoproteína, mas na saliva a gente encontra N tipos de glicoproteínas. E foi a quinta pergunta e última que eu dei para a turma, para dar exemplos de glicoproteínas presentes na saliva e as suas funções. Olha, mas já está acabando. E nós temos os carboidratos conjugados a lipídios, como os lipopolissacarídeos e os glicolipídios. Lipopolissacarídeo é a molécula que está na superfície das bactérias gram-negativas. Então, lembra que na gram-positiva eu tenho o peptídeo glicano. Na gram-negativa eu tenho o lipopolissacarídeo, que é altamente tóxico para nós. Exemplos de bactérias gram-negativas são as bactérias periodontopatogênicas, ou as bactérias envolvidas na doença periodontal. E glicolipídio, assim como glicoproteínas, são moléculas presentes na nossa membrana e que fazem parte do glicocálix, que é essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui da membrana, que contém na sua superfície, principalmente a voltada para o espaço extracelular, glicolipídios e glicoproteínas que vocês aprenderam, se eu não me engano, na aula do professor Rodrigo sobre membrana. Ai. Então, como conclusão, o saber de carboidrato é essencial para todas as áreas da saúde, né? Afinal de contas, o carboidrato está relacionado à obesidade, está relacionado a doenças crônicas, mas também está relacionado, também é importante a gente consumir, mas um consumo responsável, né, tentando sempre consumir carboidratos que não dê pico glicêmico, né, de forma racional, e também porque na odontologia ele está envolvido com a principal doença bucal, que é a cárie dentária. Então, agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente sana com o chat. Tá bom? Peraí, Flor, a mamãe já tá dando tchau. Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês aproveitem esse vídeo. E a gente se vê em breve aí no chat, tá bom? Obrigada, bom dia para vocês.